e também é chamado de anticristo na Bíblia Sagrada. A vinda do filho da iniquidade, que virá para dominar a terra. E segundo o que Paulo está a dizer, que este filho da iniquidade, a sua vinda é segundo a eficácia do diabo. Em outras palavras, ele virá na autoridade e poder do próprio diabo. Ele vai receber a autoridade do diabo para agir na terra. O incrível é que ele virá num determinado tempo. E dentro desse trecho, Paulo explica por que virá nesse tempo. Por que virá nesse tempo? Antes do tempo da revelação do Anticristo, coisas vão acontecer na terra. Algo irá explicar a vinda, algo irá abrir porta para que esse espírito, ou este ser, o filho da iniquidade, domine sobre a terra. E uma das coisas que Paulo destaca que me chamou a atenção, é a apostasia nos últimos tempos. A apostasia é a verdade, a mentira revestida de verdade. Isso é algo muito forte. A mentira que vai se revestir de verdade é o que vai acontecer nos últimos tempos. Eu creio plenamente, completamente aqui, que os dias que Paulo falou, profetizou através dessa escritura, são os nossos dias. Dificilmente você consegue entender a verdade nos nossos dias. Em vários lugares você vai encontrar pessoas, homens, por dentro são uma coisa, mas se revestiram da verdade, como Jesus mesmo disse, que virão lobos em pele de ovelhas. Amém? Mas o que mais chamou a minha atenção existe uma razão que dará poder, que dará domínio a este ímpio filho da iniquidade. Qual é? É o abandono da verdade. As pessoas vão abandonar a verdade. Em outras palavras, os homens vão se tornar ignorantes de Deus e da sua palavra. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre o perigo de sermos ignorantes quanto às coisas de Deus nesta terra. O perigo de sermos ignorantes. Aleluia. A primeira coisa que eu posso falar, um dos perigos Paulo disse que a vinda deste homem é segundo a eficácia do diabo, com todo o poder, com prodígio, com milagres de mentira. Ele virá para enganar. Será alguém que virá para enganar? E não, toda pessoa que ignora a verdade de Deus, ele está sujeito a viver debaixo de enganos. Uma pessoa que ignora a verdade facilmente vive a mentira como se fosse verdade, mas mentira é mentira. Aleluia. Todas as vezes que o homem ignora a palavra de Deus, a sua própria ignorância lhe conduz ao engano. Todas as vezes que o homem ignorou algo de Deus, ou ignora algo de Deus, essa sua própria ignorância lhe conduz ao engano. Ele vive o engano. Por quê? Porque Deus e a sua palavra são, e Deus é a verdade. Jesus não disse que eu sou uma das verdades, eu sou o caminho à verdade. Jesus é a verdade pura. E todas as vezes que nós ignoramos a verdade, que nós ignoramos Deus, ignoramos a sua palavra, estamos sujeitos a ver debaixo de mentira, a ver debaixo de enganos. Aleluia. O segundo perigo que a ignorância atrás, a ignorância faz com que o próprio ignorante se perca. A ignorância conduz o homem à perdição. Porque existe somente um caminho para a vida, para a salvação, que é o contrário da perdição, e somente um e único caminho. E o
tal caminho é a verdade de Deus. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, Isaías, inspirado pelo Espírito, disse: quando vocês se desviarem para a esquerda ou para a direita, em outras palavras, quando vocês se perderem, ouvirá uma voz atrás de vocês, ouvirá uma palavra atrás de vocês, vos conduzindo, vos mostrando o caminho certo. Ele termina dizendo que essa palavra dirá: este é o caminho certo, nele andai. Então, todas as vezes que alguém ignora Deus, ignora a palavra de Deus, o próprio ignorante é que se perde. Aleluia. A terceira coisa, o terceiro perigo da ignorância é que a ignorância dá autoridade ao diabo para exercer domínio sobre o ignorante. A ignorância dá autoridade. A ignorância é a autorização da tua parte para que o diabo haja, atue, opere na tua vida. A ignorância é a chave que dá sucesso ao diabo sobre a vida do homem. A ignorância. O que é ignorância? Ignorância é desleixo, falta de consideração, falta de interesse. Todas as vezes que o homem se torna isso aí, alguém sem interesse, falta de interesse nas coisas de Deus, ele está sendo um ignorante. Todas as vezes que alguém não trata com o devido valor as coisas de Deus, ele está sendo um ignorante. E a ignorância é falta de interesse. Isso é ignorância. Aleluia. Estás aqui? A ignorância dá autoridade ao diabo para exercer domínio ou poder sobre a vida. Toda vez que alguém ignora as coisas de Deus, espiritualmente quem lhe lidera, quem passa a lhe liderar é o diabo. Por quê? Porque a palavra de Deus veio para expor e destruir as obras do diabo, segundo as Escrituras. Veio para expor as obras vergonhosas das trevas. Então, sempre que nós damos as costas à palavra de Deus, damos as costas a Deus, espiritualmente estamos sujeitos, submissos ao diabo. Nós passamos a ser liderados pelo diabo. Se você for a ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo diz: se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aleluia. Para esse está encoberto. Por quê? Porque o Deus deste cego cegou o entendimento dos incrédulos. Logo, o que tem autoridade ao diabo para poder cegar o entendimento é a incredulidade, falta de fé e falta de confiança em Deus. Aleluia. O diabo só vai operar em você, o diabo terá domínio sobre você, se você lhe dar essa liberdade. Por quê? A Bíblia Sagrada é bem clara em expor. A Bíblia diz o seguinte: que eu vos dei. E aqueles versículos não se direcionavam apenas para os 12 apóstolos, é para todos os discípulos de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou dizer, alguns pensam que, é um engano que eu já ouvi, que a chave do reino somente está com Pedro. É mentira. A chave é sinal de autoridade. Jesus falou em parábola, aí falava de autoridade. Depois que no capítulo 16 ele fala sobre Pedro, mas no capítulo 18 fala sobre a igreja em geral. Não, Jesus deu autoridade aos seus filhos, aos seus discípulos, para exercer poder, autoridade sobre o diabo. Então, todas as vezes que o diabo exerce domínio sobre alguém, é porque a pessoa não está na posição de autoridade, como uma autoridade de Deus. Toda vez que você se posiciona de forma contrária à palavra de Deus, você está dando liberdade ao diabo para exercer domínio sobre você, para te liderar. Agora, quem te lidera, ele tem essa capacidade, esse poder de te levar até onde ele vai. Onde é que o diabo está indo? É por isso que
Jesus, no livro de Mateus capítulo 26, começando do verso 39, quando ele fala sobre o julgamento das nações, ele diz que quando o filho do homem vier, ele vai separar os homens como alguém, um pastor separa as ovelhas dos bodes, esquerda e direita. Ele diz que os da esquerda, os da direita herdarão o reino dele. Porém os da esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. A pergunta é: por que eles vão com o diabo? Porque eles foram liderados, enquanto vivos, foram liderados pelo diabo. Se você não dá ouvido à voz de Deus, se você não dá ouvido à voz do Espírito de Deus, isso quer dizer que você dá ouvido a uma outra voz, que não seja do reino dos céus. No mundo em que estamos, nós estamos rodeados de vozes espirituais. A voz de Deus, tanto como a voz do diabo. Em toda a Bíblia nós encontramos Deus falando, o diabo também falando. Jesus falou para Pedro que quem lhe inspirou para repreender Jesus foi Satanás. Depois que ele disse: aparta-te de mim, Satanás. Você não coagir, não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas coisas dos homens. Isso quer dizer que no mundo espiritual Pedro tinha dado ouvido ao diabo. E não, a voz de Deus ecoa na terra através da sua palavra. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é a voz de Deus na terra para nos conduzir ao lugar que Deus preparou para nós.